Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos sobre os ensinamentos da Bíblia com um sermão intitulado Por que Satanás quis abolir o sábado? Todas as leis de Deus são para nos ensinar a como temer Deus Pai e Deus Mãe. É por isso que Satanás nunca quer que guardemos os mandamentos de Deus, pelos quais chegamos a temer a Deus. De acordo com as palavras de Deus no livro de Daniel, capítulo 7, Satanás é aquele que está contra o Altíssimo. Além disso, quando vemos os registros no livro do Apocalipse, ele é aquele que oprime o povo de Deus. Um dos esquemas que ele colocou foi para abolir o sábado. Por que Satanás quis abolir o sábado? Pessoal, o sábado é o dia para comemorar o poder do Criador. Toda a humanidade deve adorar a Deus para celebrar o poder do Criador. Fazendo assim, todos podem aprender sobre Deus Elohim, Deus Pai e Deus Mãe, que criaram os céus e a terra e tudo o que neles há. Porém, Satanás não quer que isso aconteça. Já que ele não quer o que ele fez, ele substituiu o sábado pelo domingo, o dia estabelecido para adorar o Deus Sol, para que as pessoas não pudessem guardar o sábado. É assim que Satanás está enganando a humanidade para adorar o Deus Sol no lugar de adorar a Deus. Como o dia da salvação estava se aproximando, o pai e a mãe não puderam apenas ficar vendo a humanidade continuamente adorar o Deus Sol. É por isso que Deus profetizou no capítulo 24 do Evangelho de Mateus que ele viria quando a figueira se renovasse e suas folhas brotassem. Como o verdadeiro povo de Deus, sempre que o sábado se aproxima, não devemos apenas pensar, hoje é sábado. Ao contrário, devemos pensar, hoje é o dia de adorar Deus Pai e Deus Mãe, os Criadores. Sempre que estivermos diante de Deus, para adorá-lo no sábado, devemos ter a determinação, eu nunca vou adorar outros deuses, eu vou apenas adorar o verdadeiro Deus, que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Davi é um dos personagens bíblicos que teve um entendimento correto do porquê Deus deu seus mandamentos para a humanidade. É por isso que a Bíblia registra que Davi considerou os mandamentos de Deus como mais preciosos e valiosos que o ouro puro. Não devemos apenas pensar, o sábado é o 7º dia da semana e Deus prometeu nos abençoar nesse dia. Se o sábado fosse apenas um dia comum e de pouca importância, então, por que Satanás tentaria tanto enganar toda a humanidade por milhares de anos? Por que ele trabalhou tão duro para se livrar de todos os mandamentos de Deus, incluindo o sábado e a Páscoa? A resposta pode ser encontrada no Salmo de número 119, verso 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso, tenho por, em tudo, retos os teus preceitos todos e aborreço todo o caminho de falsidade. Deus disse sobre Davi, ele é um homem segundo o meu coração. Se fôssemos fortalecer a fé em nós como a de Davi, então, Deus não diria que nós também somos segundo o seu coração? O quanto Davi valorizou e considerou os mandamentos de Deus? Ele disse que os considerou como maiores do que o ouro puro, que é um tesouro que as pessoas desse mundo consideram como o mais valioso. Alguns podem se perguntar, por que guardamos o sábado e a Páscoa? Por que participamos do dízimo e nos esforçamos para pregar o Evangelho? E por que consideramos os decretos, os estatutos e as leis de Deus como preciosos? É porque somos legalistas? Não, não é por isso. Ao contrário, a verdade é que esse é o reflexo do quanto tememos e amamos a Deus. Vamos ver o Salmo de número 50, verso 1. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus.
Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra, para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. O povo de Deus é aquele que fez uma aliança com Deus, ao guardar os seus mandamentos e as suas leis. Deus disse: congregai os meus santos. Pessoal, por que vocês acham que Satanás quis abolir o sábado? No céu, Satanás foi o líder que enganou a humanidade para se afastar de Deus, levando todos a pecar. No fim, isso fez com que fôssemos expulsos do céu e fôssemos lançados a esta terra. Deus, mais uma vez, abriu o caminho para nós podermos receber suas leis e decretos. Com essas leis e mandamentos, Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Se o povo de Deus seguir a vontade de Deus e obedecer seus mandamentos, poderá se arrepender completamente e, no fim, poderá se aproximar mais uma vez de Deus. Satanás está ciente desse fato. Por isso, para ele bloquear o caminho do povo de Deus, para que não alcance isso, o que ele teve que fazer? Ele continuamente tentou várias vezes mudar as leis que foram estabelecidas por Deus. Ele fez isso para impedir que a humanidade obedecesse às leis de Deus. É por isso que o sábado desapareceu e foi substituído pelo culto dominical. A Páscoa também desapareceu e foi substituída pelo Natal. Mais tarde, até mesmo festivais estranhos surgiram, como a celebração do Dia da Ressurreição, usando ovos coloridos e coelhinhos, no lugar de guardá-los sagradamente com o pão da ressurreição. Deus disse ao seu povo: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios, através dos meus decretos, estatutos e leis. Portanto, o que Deus prometeu dar ao seu povo por meio do sábado? Deus nos deu a promessa de que o sábado seria um sinal no qual Ele proclama: vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. É por isso que Satanás não se agrada nem um pouco do sábado. Satanás realmente odeia quando o povo de Deus guarda o sábado sagradamente. Seu ódio se manifesta pelo fato de sempre que o povo de Deus guarda esse santo dia, eles chegam a compreender que aqueles que criaram os céus e a terra e tudo o que neles há são Deus Elohim, Deus Pai, Deus Mãe. É por isso que ele cobre a verdade do sábado ao insistir falsamente que o sábado é apenas para os judeus. No final, ele estabeleceu o culto dominical, o venerável dia do sol, que nem ao menos está na Bíblia. E levou as pessoas a este festival semanal, onde elas oferecem culto ao Deus Sol. Esse é apenas um dos motivos por que Satanás focou no sábado. Porém, ele teve mais um motivo para fazer isso. De acordo com o livro do Gênesis, capítulo 3, está registrado que Satanás é o inimigo de Deus Mãe. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O sábado é o santo dia no qual podemos entrar na glória de Deus Pai e Deus Mãe, que são os Criadores. O sábado é o dia em que podemos adorar e honrar Deus Pai e Deus Mãe. Diante disto, é impossível que Satanás possa ter este dia em grande estima. Satanás afasta as pessoas do Pai e da Mãe Celestiais para que elas sigam o caminho de enganação que ele criou. Porém, seus planos foram frustrados quando as pessoas que guardavam o culto dominical e os mandamentos de homens começaram a voltar para os mandamentos de Deus, guardando o sábado. Com isso, a trama de Satanás começou a ser desvendada e, pouco a pouco, sua verdadeira identidade foi exposta. Quem revelou a sua identidade? O próprio Cristo veio e revelou. Se Deus Elohim, Deus Pai e Deus Mãe, não tivessem vindo a esta terra pela segunda vez e aberto o caminho para nós,
ainda estaríamos vivendo neste mundo de costas para Deus e adorando o Deus Sol, enquanto erroneamente pensávamos estar adorando Deus. Baseado nisso, o que Deus disse quando Ele nos deu a festa da Páscoa? Ele disse: tornai-vos para mim. Quando consideramos o dízimo, dado segundo a ordem de Melquisedeque, assim como sobre as ofertas, está profetizado no livro de Malaquias que quando foi perguntado a Deus em que havemos de tornar, Ele disse: nos dízimos e nas ofertas. Por que Deus nos deu esses mandamentos? Esses mandamentos não são parte do plano de Deus para todos nós voltarmos a Ele e recebermos a salvação? É por isso que no Salmo de número 5 está escrito: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Já que o tópico de hoje é por que Satanás quis abolir o sábado, vamos focar a nossa atenção agora no estudo sobre o sábado. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Aqui, sempre que se refere a Deus, está se referindo a Deus Elohim. Está escrito que Deus Elohim abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. É o dia para celebrar o poder dos Criadores. O sábado, que estamos guardando hoje, é dia para reconhecer que a humanidade e tudo o que existe foi criado por Deus Pai e Deus Mãe. É no sábado que adoramos a Deus Elohim, que criou todas as coisas. Portanto, vocês acham que Satanás, que está contra o Deus Altíssimo, iria gostar do sábado? É impossível que ele goste. É por isso que ele continua semeando o joio. Os mandamentos de Deus são sinalizações que nos fazem voltar a Deus. Porém, Satanás continua mudando as sinalizações. Ele apaga onde guia as pessoas a guardar o sábado e escreve o culto dominical no lugar. Ele apaga onde guia as pessoas a guardar a Páscoa e escreve o Natal no lugar. Ele continuamente muda as sinalizações. Ele faz isso porque ele foi profetizado como inimigo de Deus Mãe. Deus profetizou que o ataque da descendência da mulher será fatal em Satanás. Porém, ele apenas poderá causar a eles um pequeno mal. Já que está profetizado que estamos destinados a vencer, devemos crer firmemente que Deus é aquele que sempre nos guia para a vitória no fim. Devemos considerar o sábado, que estamos guardando agora, como mais precioso do que o ouro puro. O sábado não muda, mesmo que guardemos o culto online em casa por causa da pandemia de coronavírus. O 7º dia sempre será no 7º dia, estando em uma pandemia ou não. Deus abençoou o dia 7º e o santificou. A humanidade está destinada a morrer por causa dos pecados. Porém, ao guardar o sábado, chegamos mais perto da santidade de Deus. Mesmo que isso esteja acontecendo conosco, não estamos totalmente cientes disso. No entanto, Deus ainda nos transforma a cada sábado e continua guiando nossa fé em direção ao Pai e à Mãe. Portanto, o que Deus nos ordenou fazer? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus, que vê o fim desde o princípio, nos deu essas palavras da promessa que nos guia à sua salvação. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. De quem são essas palavras? São as palavras de Deus. Deus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas de Deus ouvem a voz de Deus. E as ovelhas de Satanás ouvem a voz de Satanás. Cada pessoa ouve o seu respectivo mestre. Os mestres de nossa alma são Deus Elohim, Deus Pai, Deus Mãe
que criaram os céus e a terra e tudo o que neles há. Aqueles que participam em guardar o culto do sábado, que nos leva a Deus Elohim, com certeza serão abençoados. Eles adoram Deus Pai e Deus Mãe. E eles temem Deus Pai e Deus Mãe. E também, eles glorificam Deus Pai e Deus Mãe. Deus Elohim, o Criador, disse: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Portanto, os que adoram de todo o coração no sábado nunca negam os Criadores, Deus Pai e Deus Mãe. Porque se eles os negassem, teriam que negar tudo relacionado a Deus Elohim, Deus Pai e Deus Mãe, que criaram os céus e a terra, e tudo o que neles há. Vamos abrir os versículos no livro dos Provérbios, capítulo 8, e vejamos como Salomão viu Deus criar todas as coisas. Livro dos Provérbios, capítulo 8, versículo 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Está escrito que Deus já tinha Salomão antes de começar a sua obra de criar os céus e a terra. Versículo 23. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Aqui, onde está escrito eu, se refere a Salomão. Versículo 25. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Onde ele estava? Ele estava observando o momento em que Deus criava todas as coisas. Salomão estava lá. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto. Na versão Almeida Revista e Corrigida da Bíblia, o versículo que diz arquiteto foi interpretado como era seu aluno. Assim, aqui pode ser interpretado como eu fui educado por ele. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Está escrito que Salomão estava ao lado de Deus, sendo ensinado por ele, quando Deus criou os céus e a terra. Então, quem é o Deus que Salomão estava vendo criar todas as coisas? Vamos ver quem é ele no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui, Deus está criando os céus e a terra e tudo o que neles há, começando do primeiro dia e indo até o segundo, terceiro, quarto, quinto, até enfim o sexto dia. Uma miríade de seres espirituais também estavam testemunhando o incrível poder da criação de Deus. Eles ouviram a voz de Deus que proclamou: façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A partir da imagem de Deus, que foi expressada no plural, foram criados o homem e a mulher. Podemos entender isso usando o exemplo de uma copiadora. Digamos que nunca vimos o documento original de uma cópia. Porém, quando vemos as imagens que foram copiadas, não podemos identificar claramente como o original se parece? Podemos entender de imediato. Embora nesse versículo Deus não tenha usado explicitamente o termo cópia, ele usou a expressão a nossa imagem, que é como dizer cópia nos termos modernos. Isso não significa que Deus fez a humanidade como uma réplica da sua imagem? De acordo com a imagem de Deus, os homens e as mulheres foram criados. Portanto, podemos entender claramente que a imagem original de Deus deve ser a que contém a imagem masculina e a imagem feminina também.
Todas as pessoas dizem o fato de que a imagem masculina de Deus é Deus Pai. Então, como seria o natural para chamarmos a imagem feminina de Deus? Devemos chamá-la de Deus Mãe. A criação no primeiro dia, a criação no segundo dia, a criação no terceiro dia, a criação no quarto dia, a criação no quinto dia e a criação no sexto dia. Foram feitos por Deus Pai e Deus Mãe, que são Deus Elohim, os Criadores. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Deus que criou os céus e a terra, no princípio, definitivamente é expressado como Elohim, como sua assinatura. Deus deixou claro que Ele não fez sozinho. É por isso que Ele enfatizou a palavra nossa várias vezes, dizendo: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, não é simples entender o fato de que Deus Pai e Deus Mãe, com certeza, existem. Deus Pai declarou através das Escrituras: porém, inimizade entre você e a mulher. É por isso que o que causa mais medo em Satanás é a aparição de Deus Mãe. Satanás sabe melhor do que ninguém que a humanidade voltará para Deus Mãe assim que ela aparecer. É por isso que ele continua se esforçando para impedir tudo o que está relacionado em reconhecer a aparição dela. Um dos métodos que ele usa é distrair a mente das pessoas para que não possam adorar Deus Pai e Deus Mãe, e os engana para entregar seus corações para adorar o Deus Sol, praticando o culto dominical. Podemos encontrar uma clara evidência sobre isso através da história do cristianismo. É importante que entendamos primeiro sobre o mundo espiritual que foi criado através das palavras de Deus. Pessoal, é por isso que o caminho ao céu não é um caminho largo, onde muitas pessoas podem ver e entender, ele é um caminho estreito. Aquele que nos guia a encontrar esse caminho estreito é o nosso Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer. Apenas pelo fato de estarmos aqui, mostra que nós somos aqueles com quem Deus se preocupa. É Deus quem nos permite vir aqui, para esse lugar. Podemos pensar que viemos aqui porque o nosso vizinho nos disse: vamos estudar a Bíblia. Porém, não foi por isso que viemos aqui hoje. Ser chamados por Deus para fazer essa obra é mais difícil do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Por esse motivo, não devemos tratar com desprezo esse caminho que foi dado a nós. Não devemos andar nesse caminho valioso até entrarmos no reino dos céus? Deus continua abrindo os olhos da família de Sião, que guarda o sábado, o dia comemorativo do poder dos Criadores, e nos faz pensar além. Elohim significa deuses. Então, por que homens e mulheres foram criados à imagem de Deus? Se chamamos a imagem masculina de Deus de Pai, então como devemos chamar a imagem feminina de Deus? Dessa maneira, Deus está abrindo o caminho para nós quebrarmos nossos conceitos fixos para que possamos entrar no mundo que foi realmente criado por Deus. Satanás cria conceitos fixos e bloqueia a chance das pessoas verem claramente a correta interpretação da Bíblia. É por isso que Deus disse, ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. O sábado que estamos guardando agora não é importante apenas por ser o sétimo dia. Quando vemos com atenção o significado do sábado, podemos encontrar uma guerra entre Satanás e a nossa mãe espiritual, que é a Criadora, e uma batalha entre os descendentes de Satanás e o restante da descendência da mulher. É por isso que o restante da descendência da mulher guarda completamente os mandamentos de Deus até o fim. Porque o caminho de voltar a Deus é aberto quando os mandamentos de Deus são guardados. Vamos ver as palavras de Deus no livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor,
que vos santifica. O mandamento que nos permite conhecer a Deus é o sábado. Então, vocês acham que Satanás quer que conheçamos a Deus corretamente? Não, ele não quer. É por isso que ele mudou o sábado para o culto dominical. Podemos apenas pensar, já que o correto é que o sábado seja no 7º dia, então acho que serei mais abençoado se eu o guardar. Porém, a verdade é que esse é um evento incrível no mundo espiritual. Devemos nos perguntar, eu me deixarei ser controlado por Satanás ou guiado por Deus? Estamos sempre em encruzilhadas para nos fazer pensar que os mandamentos de Deus não são importantes. Satanás cria todo o tipo de teorias plausíveis e faz com que as pessoas fiquem mais atraídas a essas coisas do que pelas palavras da Bíblia. Irmãos e irmãs, Davi foi sábio, mas Salomão não foi sábio também? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Essa foi a conclusão de toda a sabedoria que o sábio rei Salomão deixou. Deus nos ordena guardar o sábado, mas é apenas Satanás que tenta impedir as pessoas de guardarem o sábado. Ele tira o sábado de nossa memória e nos faz pensar que não há problema guardar o culto em outro dia. Deus disse que o sábado é um sinal entre Deus e nós. Ele nos ensinou também que podemos conhecer a Deus através do sábado. O sábado é o dia em que podemos aprender sobre Deus, mas Satanás se esforça para impedir essa obra. Ele cria razões plausíveis para a sua obra. Porém, não precisamos nos inclinar a essas teorias. Vamos ver mais um versículo. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4. O capítulo 4, versículo 1 diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Aqui, Deus nos diz para pregar a palavra de Deus. Porém, o mundo inteiro está pregando a palavra de Satanás. Devemos pregar a palavra de Deus que disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o mundo está pregando as palavras de Satanás que disse: não tem problema comer. Aqui, quando diz pregue a palavra, significa que nos é ordenado pregar a palavra de Deus. Podemos encontrar o costume do culto dominical e o Natal na palavra de Deus? Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É por isso que perdemos o nosso discernimento se continuamos nos associando com essas pessoas e falando com elas. Pensamentos como: qual é o problema se o dia de repouso é no sábado ou no domingo? Continuam vindo em nossa mente. Vamos para a primeira epístola a Timóteo, capítulo 6. No capítulo 6, versículo 3, está escrito: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, as palavras de Cristo, ou seja, as palavras de Deus, são as sãs palavras da Bíblia. Porém, as palavras de Satanás não são instruções sólidas. Elas são todas falsas. É por isso que devemos concordar com a palavra de Deus. Para fazer isso, nossos pensamentos devem estar ligados às palavras de Deus. Vamos ler o versículo 3 de novo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, o quê? É infatuado, nada entende. Isso significa que é ignorante sobre a palavra de Deus. Mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Por homens, que tipo de mente eles têm? Cuja mente é pervertida, e privados da verdade,
supondo que a piedade é fonte de lucro. Devemos concordar com a palavra de Deus e devemos pregar a palavra de Deus. O restante da descendência da mulher, a descendência de Deus, se esforça para guardar os mandamentos de Deus. Portanto, naturalmente, o que acontece? Disputas e conflitos surgem. A batalha espiritual está para acontecer. Satanás está guiando o mundo inteiro para o caminho do engano. Mas Deus está nos guiando ao caminho da salvação, onde podemos viver. Por que Satanás quer abolir o sábado que Deus nos deu? O profeta Daniel disse: Ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Porque eles, que estão contra Deus, tentam mudar os tempos e a lei? Eles tentaram abolir o sábado, porque o seu objetivo é dar um golpe fatal em Deus e no povo de Deus. Deus nos disse: o sábado será um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou teu Deus. Devemos guardar o sábado. O sábado é um dia em que damos glória e adoramos Deus Pai e Deus Mãe, pelo seu poder de criar os céus e a terra e tudo o que neles há. Deus disse que Ele levaria todos os seus filhos para o celeiro celestial. Quando Ele fizer isso, com o que Deus separará aqueles que irão para o celeiro celestial daqueles que irão para o inferno ardente? Nós temos um sinal absoluto. Não é por isso que Deus disse que Ele colocaria a Páscoa como um sinal em nossa fronte? Deus fez uma distinção definitiva entre aqueles que permanecem nos mandamentos de Deus e aqueles que não. Por que Satanás faz de tudo para nos impedir de guardar o sábado? Porque existe uma inimizade entre Satanás e Jerusalém, a nossa Mãe Celestial, assim como Deus disse: porém, inimizade entre ti e a mulher. Portanto, Satanás tenta levar a humanidade para a direção oposta de onde a Mãe está tentando levá-los. Segundo o livro do Apocalipse, capítulo 12, onde o dragão fica para fazer guerra contra o restante da descendência da mulher, ele está em pé sobre a areia do mar. A única organização que pode lutar contra Satanás nesta terra é o restante da descendência da mulher. Embora pareça que exista muitas denominações diferentes, na verdade elas são a mesma coisa. Independente das dificuldades que enfrentemos, devemos guardar os mandamentos de Deus, certo? Não podemos trocar o sábado por nada nesse mundo. Vamos ser o restante da descendência da mulher, que adora Deus Pai e Deus Mãe, os Criadores, Deus Elohim, e que dão glória a eles. Esperando que sigamos o caminho do Pai e da Mãe até alcançarmos o eterno reino dos céus, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.